Quanto mais colhe esses 7 temperos, mais dá. Você já reparou que existem temperos que quanto mais a gente colhe, mais eles crescem? É como se tivessem um segredo próprio da natureza. Uma força silenciosa que transforma o simples ato de cortar em um convite para a vida se multiplicar. E o melhor, esses temperos estão aí, ao alcance das suas mãos. Não precisam de grandes espaços, nem de adubos caros. Só pedem um pouco de sol, terra viva e o cuidado de quem acredita que o sabor verdadeiro nasce daquilo que se planta, não do que se compra. Hoje, você vai descobrir 7 temperos que fazem isso. Crescem, perfumam, curam e transformam qualquer cantinho num pequeno jardim de fartura. Mas antes de começar, se inscreve para fazer parte dessa família Amor Verde que acredita no poder e no respeito pela natureza. O primeiro tempero é a salsinha. Também chamada de salsa, é uma das ervas mais tradicionais do Brasil. Tem folhas delicadas, verdes e cheias de vida, com um aroma suave e sabor levemente picante. Desde os tempos antigos, é símbolo de purificação e fartura. Os gregos a usavam em rituais de renovação e vitória. A salsinha gosta de luz solar direta por algumas horas do dia e solo bem drenado e rico em matéria orgânica. É ideal plantar em vasos médios ou canteiros, deixando um espaço de cerca de 20 centímetros entre as mudas. Regue de forma regular, mantendo o solo sempre úmido, mas sem encharcar. A colheita pode começar cerca de 60 dias após o plantio. Corte os talos próximos à base, sempre deixando algumas folhas para o rebroto. Quanto mais você colhe, mais vigorosa ela volta. Além do sabor inconfundível, é rica em vitamina C, ferro e antioxidantes, fortalecendo a imunidade e combatendo o inchaço. Na culinária brasileira, tempera feijão, carnes, saladas e molhos. A salsinha ensina que a generosidade mora no ciclo do dar e receber. Quando se colhe com respeito, ela devolve em abundância. O segundo tempero é a cebolinha. Com suas folhas longas e finas, a cebolinha é presença constante nas hortas caseiras. Cresce rápido, rebrota com facilidade e perfuma o ar com leveza. É uma planta de sol, que aprecia terra úmida e rica em matéria orgânica. Para plantar, use vasos fundos ou canteiros bem drenados. Uma dica simples: ao comprar cebolinha no mercado, você pode replantar as raízes. Basta deixá-las em um copo com água até surgirem novos brotos e depois transferi-las para o solo. A colheita é feita cortando as folhas cerca de 2 nem-pulpir acima da base. Em poucos dias, novos brotos surgem verdes e firmes. É rica em vitaminas A e C. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a melhorar a circulação. Na cozinha, dá o toque final em caldos, ovos, farofas e refogados. A cebolinha é a prova viva de que o cuidado diário é um convite à abundância. Quanto mais se colhe, mais ela oferece. E antes de irmos adiante, comenta se você já tentou plantar cebolinha ou salsinha em casa. Elas são o primeiro passo para quem quer sentir o prazer de colher o próprio tempero fresco todos os dias. O terceiro tempero é o manjericão. Entre os temperos mais amados no Brasil, o manjericão é puro perfume e energia solar. Suas folhas verdes e macias exalam um aroma marcante, que lembra o verão e desperta o apetite. Originário da Ásia, era considerado sagrado pelos hindus, usado em rituais de proteção e purificação. Para plantar, escolha um vaso largo e ensolarado. Ele precisa de pelo menos 4 a 6 horas de sol direto por dia. O solo deve ser leve, com boa drenagem e rico em matéria orgânica. Regue sempre que o solo estiver seco na superfície. A colheita deve ser feita pelas pontas dos ramos, antes que a planta floresça. Assim ela se ramifica e produz ainda mais folhas. Quando as flores aparecem, corte-as para manter a força no verde. Na culinária brasileira, o manjericão é o coração do molho de tomate, das massas e das pizzas. Medicinalmente, ajuda na digestão, reduz gases e acalma o sistema nervoso.
É uma planta que responde ao toque. Quanto mais se colhe com respeito, mais ela oferece. Comenta se você sente esse aroma em casa. Ele purifica o ar e o espírito. O quarto tempero é a hortelã. Refrescante e vigorosa, a hortelã é uma das plantas mais fáceis de cultivar e uma das mais generosas da horta. Cresce rápido e quanto mais se colhe, mais ela se espalha. Prefere meia sombra, solo úmido e fértil. Em vasos, ela adora espaço para suas raízes rastejarem. Mas atenção! Não plante junto de outras ervas, pois a hortelã domina o terreno. Plante por mudas ou estacas. Basta colocar um galinho na água até criar raízes e depois transferir para a terra. A colheita deve ser feita sempre pelas pontas, estimulando novos brotos. Na cozinha brasileira, está presente em sucos, chás e sobremesas. Seu sabor fresco combina com limão, abacaxi e carnes leves. No corpo, alivia dores de cabeça, refresca o hálito e facilita a respiração. A hortelã ensina sobre renascimento. Cada corte é um novo começo. E se esse saber te inspira, comenta aqui qual dessas ervas já cresce na sua casa. Talvez o seu quintal seja o jardim que o tempo esperava florescer. O quinto tempero é o alecrim. Chamado de erva da lembrança pelos antigos, o alecrim era usado por gregos e romanos em coroas, durante rituais de memória e amor. Seu perfume é intenso, resinoso, e as folhas lembram agulhas finas, verde acinzentadas. É uma planta solar, precisa de pleno sol, pelo menos 6 horas por dia, e de solo arenoso e bem drenado. O alecrim não tolera excesso de água. Regue apenas quando a terra estiver seca. Para plantar, use estacas. Corte um galinho de cerca de 10 centímetros, retire as folhas da base e plante diretamente no solo. Quanto mais colhe esses 7 temperos, mais dá. Você já reparou que existem temperos que quanto mais a gente colhe, mais eles crescem? É como se tivessem um segredo próprio da natureza. Uma força silenciosa que transforma o simples ato de cortar em um convite para a vida se multiplicar. E o melhor, esses temperos estão aí, ao alcance das suas mãos. Não precisam de grandes espaços, nem de adubos caros. Só pedem um pouco de sol, terra viva e o cuidado de quem acredita que o sabor verdadeiro nasce daquilo que se planta, não do que se compra. Hoje, você vai descobrir 7 temperos que fazem isso. Crescem, perfumam, curam e transformam qualquer cantinho num pequeno jardim de fartura. Mas antes de começar, se inscreve para fazer parte dessa família Amor Verde que acredita no poder e no respeito pela natureza. O primeiro tempero é a salsinha. Também chamada de salsa, é uma das ervas mais tradicionais do Brasil. Tem folhas delicadas, verdes e cheias de vida, com um aroma suave e sabor levemente picante. Desde os tempos antigos, é símbolo de purificação e fartura. Os gregos a usavam em rituais de renovação e vitória. A salsinha gosta de luz solar direta por algumas horas do dia e solo bem drenado e rico em matéria orgânica. É ideal plantar em vasos médios ou canteiros, deixando um espaço de cerca de 20 centímetros entre as mudas. Regue de forma regular, mantendo o solo sempre úmido, mas sem encharcar. A colheita pode começar cerca de 60 dias após o plantio. Corte os talos próximos à base, sempre deixando algumas folhas para o rebroto. Quanto mais você colhe, mais vigorosa ela volta. Além do sabor inconfundível, é rica em vitamina C, ferro e antioxidantes, fortalecendo a imunidade e combatendo o inchaço. Na culinária brasileira, tempera feijão, carnes, saladas e molhos. A salsinha ensina que a generosidade mora no ciclo do dar e receber. Quando se colhe com respeito, ela devolve em abundância. O segundo tempero é a cebolinha. Com suas folhas longas e finas, a cebolinha é presença constante nas hortas caseiras. Cresce rápido, rebrota com facilidade e perfuma o ar com leveza. É uma planta de sol, que aprecia terra úmida e rica em matéria orgânica. Para plantar,
use vasos fundos ou canteiros bem drenados. Uma dica simples: ao comprar cebolinha no mercado, você pode replantar as raízes. Basta deixá-las em um copo com água até surgirem novos brotos e depois transferi-las para o solo. A colheita é feita cortando as folhas cerca de 2 nem-pupir acima da base. Em poucos dias, novos brotos surgem, verdes e firmes. É rica em vitaminas A e C. Ajuda a fortalecer o sistema imunológico e a melhorar a circulação. Na cozinha, dá o toque final em caldos, ovos, farofas e refogados. A cebolinha é a prova viva de que o cuidado diário é um convite à abundância. Quanto mais se colhe, mais ela oferece. E antes de irmos adiante, comenta se você já tentou plantar cebolinha ou salsinha em casa. Elas são o primeiro passo para quem quer sentir o prazer de colher o próprio tempero fresco todos os dias. O terceiro tempero é o manjericão. Entre os temperos mais amados no Brasil, o manjericão é puro perfume e energia solar. Suas folhas verdes e macias exalam um aroma marcante, que lembra o verão e desperta o apetite. Originário da Ásia, era considerado sagrado pelos hindus, usado em rituais de proteção e purificação. Para plantar, escolha um vaso largo e ensolarado. Ele precisa de pelo menos 4 a 6 horas de sol direto por dia. O solo deve ser leve, com boa drenagem e rico em matéria orgânica. Regue sempre que o solo estiver seco na superfície. A colheita deve ser feita pelas pontas dos ramos, antes que a planta floresça. Assim ela se ramifica e produz ainda mais folhas. Quando as flores aparecem, corte-as para manter a força no verde. Na culinária brasileira, o manjericão é o coração do molho de tomate, das massas e das pizzas. Medicinalmente, ajuda na digestão, reduz gases e acalma o sistema nervoso. É uma planta que responde ao toque. Quanto mais se colhe com respeito, mais ela oferece. Comenta se você sente esse aroma em casa. Ele purifica o ar e o espírito. O quarto tempero é a hortelã. Refrescante e vigorosa, a hortelã é uma das plantas mais fáceis de cultivar e uma das mais generosas da horta. Cresce rápido e quanto mais se colhe, mais ela se espalha. Prefere meia sombra, solo úmido e fértil. Em vasos, ela adora espaço para suas raízes rastejarem. Mas atenção! Não plante junto de outras ervas, pois a hortelã domina o terreno. Plante por mudas ou estacas. Basta colocar um galinho na água até criar raízes e depois transferir para a terra. A colheita deve ser feita sempre pelas pontas, estimulando novos brotos. Na cozinha brasileira, está presente em sucos, chás e sobremesas. Seu sabor fresco combina com limão, abacaxi e carnes leves. No corpo, alivia dores de cabeça, refresca o hálito e facilita a respiração. A hortelã ensina sobre renascimento. Cada corte é um novo começo. E se esse saber te inspira, comenta aqui qual dessas ervas já cresce na sua casa. Talvez o seu quintal seja o jardim que o tempo esperava florescer. O quinto tempero é o alecrim. Chamado de erva da lembrança pelos antigos, o alecrim era usado por gregos e romanos em coroas, durante rituais de memória e amor. Seu perfume é intenso, resinoso, e as folhas lembram agulhas finas, verde acinzentadas. É uma planta solar, precisa de pleno sol, pelo menos 6 horas por dia, e de solo arenoso e bem drenado. O alecrim não tolera excesso de água. Regue apenas quando a terra estiver seca. Para plantar, use estacas. Corte um galinho de cerca de 10 centímetros, retire as folhas da base e plante diretamente no solo.